Cliente barato e cliente caro. Cara, durante muito tempo eu fiquei nessa questão assim, o cliente é barato, então ele vai ter pouco serviço. Ou o cliente é caro, ele vai ter mais serviço. A gente precisa entregar mais coisa para uma pessoa que simplesmente está pagando mais. É isso? E para uma cliente que está pagando menos, a gente entrega menos. É isso mesmo? Olha só uma coisa interessante. De um ano pra cá, eu venho construindo a agência e estruturei ela e tudo mais. E durante todo esse tempo, eu construí em questão de ser uma empresa para todo mundo. A questão assim de empresa realmente barata, né? Uma questão assim barata e bom. E aí, durante esse ano, mas aí eu sempre vendi produtos baratos, tá? Desde quando eu vendia nas outras empresas e tudo mais, eu sempre foquei em vender barato e bom, né? Mas olha só que interessante. Aí, durante esse tempo com a agência em si, eu comecei a perceber uma coisa interessante, que foi todos os clientes baratos, eles exigiam muito por pouco, né? Em questão assim de site e tudo mais, eles sempre exigiam muito pelo pouco que eles estavam pagando. E assim, tá errado isso? Não tá errado. Pior que não tá errado. Sabe por quê? Porque quando o cliente ele tá pagando barato, na grande maioria das vezes é uma empresa pequena ou simplesmente ainda nem tem empresa ainda, eles estão começando. Então aquele dinheiro é a esperança dele de mudar de vida, realmente mudar a empresa dele, mudar o destino da empresa dele. É isso que vai fazer a diferença para ele. Então quando ele está exigindo, não é questão dele querer abusar às vezes de você, realmente ele querer fazer a diferença na empresa dele. Ele tá querendo ver cada detalhe, meu, ele tá querendo gastar aquele dinheiro contadinho que ele tá te pagando, é um dinheiro que vai fazer toda a diferença na vida dele. Agora, uma pessoa que tá pagando caro, na grande maioria das vezes, tá? Porque tem caso ali do cliente começar do início e acabar caindo numa de pagar caro e enfim. Mas assim, na grande maioria das vezes, as pessoas que pagam mais caro são empresas que têm mais capital, que têm mais dinheiro e sabem dos riscos que estão assumindo. Então, eles já têm aquele dinheiro separado para isso. Porque se não der certo, para ele foi um teste. Mas é claro que ele vai colocar todo o máximo dele ali para dar certo, com certeza. Mas ele não vai colocar a vida dele naquele projeto que você está colocando, que você está fazendo para ele. Então, quando você presta serviço para uma pessoa que já tem muita grana, ele já sabe dos riscos dele, ele já sabe que ele tem aquela grana separado só para isso. Agora, uma pessoa que não tem, ele vai colocar toda a esperança dele naquele projeto que você está fazendo. E na grande maioria das vezes pode não dar certo. Por quê? Porque quando ele não tem muito capital, a gente não tem muita verba de mídia, né? Tanto em tráfego quanto em outras estratégias que a gente poderia colocar para ele. Então, assim, prestar serviço para quem tem pouco dinheiro é a coisa mais difícil que tem. E assim, durante todo esse tempo eu prestei serviço avulso, né? Em questão de site, landing page ali, edição de vídeo e tudo mais. Mas eram serviços avulsos que eu fazia para os clientes. Só que quando eu comecei a virar para recorrência, eu achei que eu iria mudar para isso também. Mas aí eu comecei a prestar serviço para pessoas com ticket mais alto. E eu comecei a ver essa diferença grande, grotesca. Meu, é uma coisa surreal. O nível que a gente consegue às vezes prestar. E eu sei que, toda a experiência que eu tive com o pessoal que pagava mais barato, para esse pessoal que paga mais caro, é assim, uma vivência muito boa, pra você ter ideia. Porque, caraca, quando eu vou fazer um trabalho, um site para uma pessoa que paga mais. É surreal como eles aprovam. Tipo, eu faço ali perfeito, sempre fiz os trabalhos sempre perfeitos, sempre bem. Claro, não é 100% perfeito, enfim, né? Que tem alterações também. Mas assim, ficava realmente bom, saca? Realmente ficava interessante os trabalhos que eu fazia. E aí o pessoal sempre pedia alteração na questão de quando pagava barato. E quando pagava mais caro, eles não pediam tanto. Porque aquilo ali era um teste, né? Então ele colocava assim. Ó, você é o profissional, você faz e eu vou ver realmente como é que vai ficar. Quando a pessoa pagava menos, eu sou o profissional, né? No caso, ela falava que ela era o profissional, que ela iria avaliar tudo, desde cada vírgula que é colocada no site. Cada minucioso vírgula que tiver ali, ele vai querer questionar. E isso não tá errado. Como eu falei, é o único dinheiro que a pessoa tem para poder colocar o negócio dela para frente. Então, acho que é isso uma visão minha sobre o cobrar barato, o cliente barato e o cliente caro.
que os dois não estão errados, né? Na questão assim de, o cliente que paga muito, ele poderia pagar pouco. Não, se ele quer uma coisa boa, ele precisa pagar caro. E o cliente barato, ele não pode, na questão assim, ele depende daquele projeto. Então, você sempre vai ter esses dois lados da moeda. Muita gente critica o pessoal que paga barato, que pede muita alteração, mas acaba esquecendo que aquele ali é o início do projeto dele, é o começo de tudo para ele. E assim, é interessante você sempre prestar serviço às vezes para esse pessoal também. Hoje em dia eu estou voltado mais para empresas que vão pagar mais, realmente, mas de vez em quando eu sempre presto serviço para uns clientes mais baratos, que são clientes meus mesmo, que eu já prestei serviço há muito tempo, eu gosto demais, que eles estão crescendo devagarzinho, porque mesmo que a gente preste serviço aqui perdendo um pouco, mesmo que perdendo um pouquinho, mas lá na frente, como a empresa está crescendo, tá tudo mais, ele vai virar fiel a você, né? Como aconteceu com uma empresa aí do Paraná e tudo mais, que eu gostei muito de trabalhar, que hoje eles estão realmente, assim, fiéis, assim, em serviços avulsos, né? Em questão de serviços de projeto mesmo, eles não querem ainda, porque eles realmente querem fazer de outro jeito, enfim, mas isso aí é outro caso. Mas assim, começou com uns serviços mais baratos e depois foi subindo, subindo, subindo. E agora tem bastante serviço todo mês em questão de serviços avulsos com ele. Então é isso aí, uma coisa que eu queria compartilhar, uma visão minha e que eu espero que você tenha pegado alguma coisa com essa experiência aí. Tamo junto e até mais. Falou!